Dois, três, gravando. Eu sou o André Piazza, host do Octanage. Eu sou André Seco Richter, cofundador da Auster. E esse é o Aventureiros, explorando negócios na economia colaborativa. Bem-vinda e bem-vindo ao Aventureiros A005, Craigslist. Hoje o nosso tema é um estudo de caso no qual vamos cobrir o contexto e história da evolução do Craigslist, o dashboard do negócio atual e os desafios futuros do Craigslist. André Seco Richter, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar então de Craigslist. Posso começar? Manda bala. Legal. Bom, introduzindo o que é o Craigslist, é uma plataforma que surgiu pelo Craig Newmark, um americano, onde ele criou uma lista de e-mails onde ele gerava oportunidade para as pessoas usarem como classificados, né? Como a gente conhecia classificados antigamente. E esse processo todo originou um encadeamento de comunidade e o engajamento dessa comunidade a ponto deles transformarem essa lista de e-mails, né? Que o nome do site é Craigslist, então é a lista do Craig, em uma plataforma onde acontece até hoje anúncio de emprego, anúncio de venda de produto, de carro, aluguel de imóveis. E o fato de ter o aluguel de imóveis também acaba entrelaçando, de certa forma, com a origem do Airbnb. É um negócio que a gente vai falar um pouco mais pra frente e que é bem interessante. A origem do negócio começou em 95, né? Então, logo que a gente tinha internet, o Craig já começou a criar essa lista de e-mail e utilizar ela. Ele é de São Francisco e o segmento deles é busca, né, e compartilhamento de informações e oportunidades. O valor de mercado não tem, ele, na verdade, ele hoje é um modelo de negócio freemium e que cobra por algumas oportunidades em algumas localizações, então não é todo lugar que tem cobrança, e a principal forma dessas cobranças é realmente na oportunidade de emprego, né? Então, a geração de receita deles em 2016 foi de 700 milhões de dólares. Mais recente que isso a gente não tem. Então, acho que já dá uma boa noção do que é o Craigslist, né? E os principais concorrentes deles em diferentes frentes são Airbnb, sites de advertisement, né, de publicação de propaganda, e LinkedIn. São os principais, né? Então, é bem interessante, a navegação está aparecendo agora na tela, pela tela do André, e realmente é uma navegação muito simples, é uma programação bem singela, pelo menos no front-end, que dá a ideia de ser uma coisa meio antiga, né? Mas a funcionalidade dele é tão boa e tão simples que até hoje eles mantêm essa característica. Muito bem lembrado, a interface aí é basicamente a interface com que eles começaram muito tempo atrás, né? A tela em Arial, acho que eles deram uma atualizada na fonte aí ao longo dos anos, mas a distribuição é a mesma, e até um dos motivos pelo qual eles não mudam é a questão de a mudança geraria fricção, e a fricção, na verdade, espantaria usuários. Então, eles mantêm tudo igual, inclusive os anúncios aqui, eu estava mostrando, né? Então, anúncio aqui de emprego para negócios. Eu estou vendo aqui alguns posts em inglês, inclusive. De repente, até é promovido para passar no Brasil. Estou mostrando a interface de São Paulo, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro aqui, dá uma olhada, é bem parecido. Então, não deve ter tanto anúncio assim essa parte de negócios, né? A parte que eu tinha anterior aqui de empregos de uma forma geral, tem mais anúncios, né? Estou vendo bastante anúncios aqui para professor, tudo mais, mas professor de francês, por exemplo, em São Bernardo do Campo, né? A interface é bem simples, dá para postar imagens aqui, mas de fato é super simples mesmo. É Times New Roman aqui, o estilo ainda, e a interface do própria plataforma é super simples, mas eles estão aí, estão rodando e estão firmes e fortes, né, André? Exatamente. Então, isso mostra como o engajamento da comunidade pode manter o negócio ativo por tanto tempo, mesmo sem ter uma geração de receita tão grande, né? Claro, agora eles estão perto de 700 milhões de dólares, já não é uma
negócio tão pequeno, mas considerar que começou em 95, a gente está falando de um negócio que já tem aí mais de 20 anos. Tem Quase 24 25, né? anos. Quase 25 anos, né? Mas de qualquer forma, aí, comparando com o exemplo que a gente teve aí do Couchsurfing, que é uma coisa bem mais recente, eles estão muito à frente em termos de receita, né? Estão chegando aí a quase $1 bilhão. Então, o Craigslist tem o seu valor, e eu acho que é isso que tu vai falar a seguir, André, que é sobre a relevância do Craigslist para a economia colaborativa. Exato. Bom, primeiro por ser um dos principais cases, né, ter sido pioneiro na economia colaborativa, pelo menos por essa questão de dar oportunidade para as pessoas se relacionarem independente de ser a plataforma o tempo todo mediando, né? Então as pessoas acabam tendo relacionamento ali da maneira que acharem mais conveniente, e isso já começa a trazer a colaboração, considerando que isso foi em 95. Claro que hoje a economia colaborativa a gente vê de uma outra forma, mas o Craigslist é um dos pioneiros e é um dos grandes cases, né? E é interessante também ressaltar que Craig Newmark é um desenvolvedor, né? Então ele é um cara bem técnico, ele é um cara bem voltado para o desenvolvimento da tecnologia, e ele começou fazendo isso em casa, numa boa, até, claro, pelo e-mail, depois foi evoluindo, porque era uma coisa que ele acreditava, né? Então isso também é uma coisa muito clara, que a economia colaborativa, ela prevalece e ela se desenvolve em cima de grandes apaixonados pelo conceito e de pessoas grandes apaixonadas por alguma razão, né? Vi de tudo que a gente já viu em termos de economia colaborativa que surgem no Brasil e no mundo afora, né? Claro que tem algumas coisas da economia colaborativa que são marketplace, que não se enquadram tanto na coisa colaborativa em si, mas tem um processo de engajamento bem grande da comunidade. E dentro disso tem alguns desafios muito claros, assim, dentro da experiência do Craigslist nesses quase 24 anos, quase 25 anos de operação, né? E a que mais chama atenção é uma página de relacionamento que eles tiveram por um período. Então, seria o princípio do Tinder, o princípio do Happn, seja o que for, aonde as pessoas podiam entrar e se relacionar e marcar encontros, enfim. A questão é que gerou muita polêmica durante um bom período, e isso era totalmente contrário a toda a bandeira que estava sendo levantada anti-tráfico sexual de mulheres, né? De homens também, mas principalmente mulheres. E daí, por tudo isso, o Craigslist teve a necessidade de tirar do ar a página de relacionamento. Então hoje as pessoas não tem mais como se relacionar ou marcar encontros a partir do Craigslist, mas isso aconteceu por muito tempo, se eu não me engano, até metade ali logo começou 2000, 2004, 2005, ainda era bem ativo. E faz todo sentido, porque garante uma certa... garante que as pessoas sejam anônimas, né, um anonimato, e isso permite com que pessoas mal intencionadas prevaleçam e consigam gerar oportunidades num site que traz o conceito de blind, né? E que, enfim, hoje com os outros aplicativos não tem tanto, né? Tem alguma coisa para comentar disso aí, Piazza? Isso aí era o padrão, né? Antes de existir Tinder, existia o Craigslist. Eles tinham até várias páginas no esquema de relacionamento deles, né? Que era simplesmente tipo um anúncio, que é a versão, eu acho que isso precisa ser falado sobre o Craigslist, que ele é muito a versão digital dos classificados do jornal. Então, assim, a forma como ele começou, a coisa toda era nessa base. Então, em vez de você fazer um anúncio no jornal, você fazia no Craigslist, né? Então, até essa noção da lista e a noção do classificado é bem parecida, é bem paralela. Então, eles começaram na página de relacionamentos, da mesma forma, como tem anúncio ali, né? Sabe? Uma descrição da pessoa, levemente poetizada, né? A coisa toda. E esse era um anúncio. Tinha alguns também que era uma página tão interessante de dar uma olhada, que era a página de conexões perdidas. Então, pessoas que se esbarravam na rua e não conseguiam trocar telefone ou se conectar, acabavam postando ali, ó, te vi, tu estava vestindo dessa forma,
tu estava comprando não sei o que, sua linda, quero te encontrar, sabe? E assim, as pessoas colocavam isso, era tão curioso para ver as conexões, as formas como as pessoas descreviam aquilo, né? Então sim. ele tinha múltiplas formas de descrever os relacionamentos. E de fato, junto com os empregos e a outra coisa que ficou também marcante a respeito do Craigslist, além desses dois, foi a revender produtos. Então, você tinha um móvel velho em casa, você conseguia revender ali. Você comprou um ticket para um show e quer vender o ingresso, podia vender ali, entendeu? Dali surgiu muitas coisas, né? Então, isso tudo Não. foi marcante o Craigslist aí como um momento e até, de certa forma, a fundação do marketplace na internet, né? Exatamente. O marketplace ele tem uma origem bem forte em cima do Craigslist. A Amazon começou difundindo isso um pouco antes, mas o Craigslist é realmente um dos principais cases, tanto que a Rachel Botsman, que é uma inglesa, se não me engano, ela escreveu O Que É Meu É Seu, né? Que é considerada a Bíblia da economia colaborativa. Então é um livro de 2004, 2006, uma coisa assim. É um livro muito bom e ela fala bastante no Craigslist em vários momentos diferentes. E tem uma frase que é uma frase célebre da economia colaborativa e como convencer as pessoas de que a economia colaborativa vale a pena, que é: tu não precisa ter a furadeira, o que tu precisa é do furo. Então, tu pode pegar a furadeira emprestada, tu pode alugar a furadeira, tu não precisa adquirir a furadeira, né? E essa frase ela é exatamente uma frase tão utilizada na economia colaborativa, porque ela vem de um grande exemplo do Craigslist que a Rachel Botsman usou no livro dela. Então, na verdade, essa frase ela vem do Craigslist, né? E a Rachel Botsman é que valorizou ela no livro. E faz bastante sentido, tanto que ninguém hoje usa outro exemplo de frase para explicar isso, né? Todo mundo usa a questão realmente da fradeira como exemplo. Mas dentro disso, né, e de todas as oportunidades que eram geradas pelo Craigslist, o Airbnb acabou vendo uma grande oportunidade. E logo que eles começaram, eles fizeram um acordo com o Craigslist no sentido de o Craigslist ajudar a divulgar o Airbnb, né? Ia usar a base de e-mails para divulgar o Airbnb e tudo mais. Só que o que acontece é que dentro dessa parceria, que o Airbnb tinha acesso aos e-mails e tudo mais, eles acabaram sendo bem... enfim, eles acabaram não cumprindo o combinado e eles faziam... Agora eu me esqueci a expressão, mas é alguma expressão com rato... Black Rat, eu acho que é a expressão. O Black Hat, né? Que é chapéu preto, é bandidagem. É bandidagem. Isso. Exatamente, fiz alusão a rato pelo fim da palavra, mas é isso aí. E aí eles começaram a entrar dentro do sistema do Craigslist um pouco mais do que deveriam, e começaram também a mandar e-mails falando toda hora do Airbnb e divulgando só para colocar no Airbnb, né? E aí o pessoal do Craigslist deu conta, cortou a parceria, não fez nada além disso, mas daí nisso o Airbnb cresceu, né? Então a exponencialidade do crescimento do Airbnb está muito ligado ao contrato de parceria que eles fizeram com o Craigslist. Legal. Eu projetei ali anteriormente a tela do livro e a gente vai colocar na descrição aí o link para o livro O Que É Meu É Seu, que inclusive é uma grande referência aí tua na Auster para o trabalho de plataforma, não é mesmo, André? Exato. Não tanto para o conceito de plataforma. Para o conceito de plataforma eu uso outros dois, que é Plataforma Scale e Plataforma Revolution, que são do... Agora eu não vou saber dizer o nome dele, é Paul ou alguma coisa. E eu tenho uma grande dificuldade de gravar nome de autor. De livro eu gravo super fácil, de autor eu sempre tenho uma dificuldade, é impressionante. E aí eu usei o da Rachel Botsman, na verdade, eu usei para desenvolver a ideia da Auster, né? E daí depois, para trazer a ideia da Auster mais pela plataforma, eu comecei a usar esses outros livros, porque no início, a minha ideia inicial na Auster não era ser uma plataforma tão colaborativa. E isso era uma falha que tinha no meu projeto, e eu consegui consertar
Na verdade, não era nenhuma falha, mas eu não tinha esse conhecimento e de repente eu adquiri o conhecimento antes de lançar e aí pude melhorar, né? Exato. Esse é o grande desafio do empreendedor, é ter o conhecimento no tempo certo, né? Muitas vezes a gente está lendo um livro e diz, putz, esse livro aqui eu devia ter lido 3 anos antes ou 2 anos antes para poder ter a capacidade de usar ele desde o início no empreendimento que eu estava montando. Mas enfim, tem coisas que não acabam não... exatamente. Tanto que no Código do Consumidor no Brasil tem um artigo que diz que se por alguma razão aquele produto evoluir tecnologicamente ou tiver versões mais avançadas, tu não pode alegar que o teu produto, que é de uma versão anterior, ele tem algum vício, algum defeito. Porque na época que ele foi constituído com o melhor que poderia, ou da maneira que poderia, né? E é natural que a tecnologia avance e que os produtos avancem também. Então eu uso muito esse princípio para também entender as coisas na Áustria e entender também que tem certas coisas que eu não vou conseguir desenvolver no tempo que eu gostaria, porque eu não tinha aquele conhecimento, ou porque talvez aquela possibilidade nem existisse no mercado ainda, né? Exato. Eu acho que essa aí é a visão mesmo, e a gente tem que se dar conta que às vezes não é nem o conhecimento, às vezes o conhecimento está disponível, a conversa foi tida, ele simplesmente não fazia sentido porque não era visto como o próximo passo, né, naquele momento. Então a gente tem esse viés cognitivo aí muito forte para aquilo que está sendo oferecido para nós no imediato. E, de fato, isso acontece, eu acho que não é só para ti, acontece aí para qualquer empreendedor, né, André? Mas voltando ao Craigslist, né, o que mais que tem de relevante a respeito dentro desse produto, dentro dessa plataforma? Então, tem o faturamento, que é uma coisa que a gente já falou antes, e o interessante é que esses 700 milhões que ele gera por ano, pelo menos gerou em 2016, foi em algumas sessões, porque a maior parte das sessões do Craigslist é gratuito e eles fazem questão de manter. E depois tem 3 outros pontos bem interessantes, que é a internacionalização. Então, o Craigslist hoje ele está em basicamente 7 línguas e muita língua latina, né? Então ele está em francês, em italiano, em espanhol, português. E as outras 3 línguas que ele está que não são latinas é o holandês, o alemão e o inglês. Então é interessante ver essas 7 línguas que ele atua, né? Eu estou mostrando aqui na tela, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí tem mais. Tem várias aqui, né? Então. Daí depois tem as orientais, né? Exato. Algumas eu consigo reconhecer, né? Então, turco aqui, por exemplo. Suomi, não sei o que é essa língua aqui. Esse aqui é dinamarquês. Temos também o sueco. Super curioso aqui. Eu acho que isso aqui é vietnamita. Esse aqui é russo. Esse aqui é chinês. Tem o japonês e coreano, tá? Então acho que matamos aqui as línguas, então. Exatamente. Só então, Suomi. Oi? O que é Suomi? Não tenho a menor ideia. Não sei. Deve ser alguma linha asiática aqui, pelo jeito. E bom, daí dentro dessa internacionalização que ele fez com essas 7 línguas, né? E hoje mantém mais opções, ele acabou tendo a capacidade de crescer global, né? Que é um grande desafio para todo projeto que busca colaboração e que busca engajamento e que tem várias sessões gratuitas, como o caso do Craigslist. Bom, a presença global hoje é de 700 cidades e 70 países, então realmente está bem expandido. Normalmente, grandes negócios internacionais eles estão na casa de 120 países, e não sei porquê, mas é uma referência. Então, vários grandes negócios eles usam a marca de 120. Talvez porque daí seja uma consolidação em continentes de forma específica, realmente não sei. E tráfego é um tráfego absurdo de 20 bilhões de views e 80 milhões de novos classificados por dia, né? Os 20 bilhões de views não é por dia, mas é coisa de menos de um ano, provavelmente. Então é um tráfego realmente muito exagerado, né? O fato de ser gratuito, de estar disponível, acabou sendo uma grande oportunidade para muitos países, muitas cidades, né? Aqui no Brasil é que a gente não vai falar muito e o desenvolvimento é bem baixo. De fato, eu estou dando um browse aqui na página do Craigslist em São Paulo e, de fato, não tem muita coisa, né? Isso é um comparativo que, se você fizer, por exemplo, com Austin, que é onde eu moro,
você tem muito mais anúncios aqui sendo feitos, né? E hoje em dia até não está no pico dele, né? O Craigslist já teve o pico aqui, mas de qualquer forma é bem marcante e de fato ele tem uma presença bem relevante em outros lugares do mundo. É que o Craigslist ele está intimamente ligado a uma cultura de fazer coisas simples, mas fazer, né? E realmente o brasileiro ele não tem essa cultura, né? O brasileiro ele tem sempre a cultura de ter que fazer alguma coisa, se o negócio é bom, ele acaba pagando para ter um negócio melhor. Ele, quando vai lançar o MVP dele tem que estar muito bonito, tem que estar muito bom. É uma questão de ego e de vaidade um pouco do brasileiro. Acho que também um pouco por essa noção da gente ser um país em desenvolvimento. A gente não consegue ter uma vida, entre aspas, muito simples, assim, né? A classe média no Brasil ela é muito mais materialista do que a classe média americana, por exemplo, né? Porque a condição, a capacidade financeira de adquirir bens nos Estados Unidos é bem maior. Então, tu vai ver o americano, de certa forma, ele vive mais simples que o brasileiro em muita coisa, né? E uma das coisas é executar projetos. O fato de ser gratuito, ter esse layout simples, acaba prevalecendo muito mais a chance de dar certo, né? De fato, e tá aqui um comparativo, né? Isso aqui é Austin, e estão aqui com muita clareza os anúncios que estão sendo, né? Tem até joias aqui de $4.500 sendo anunciadas, um automóvel de $16 mil, tá? Uma caminhonete inteira, eletrônicos, peças de carro, até curiosamente, né? O botijão de gás, que não é comum aqui, o gás vem encanado. Então aqui tem botijão de gás também anunciado. Então é bem legal. Aqui um chopper, né, que é uma motocicleta, também sendo anunciado para troca. Então são exemplos assim bem cotidianos e é o que acaba acontecendo. Se eu for, por exemplo, sair daqui e for ir para São Paulo, que é o que a gente estava comentando anteriormente, a gente vai acabar encontrando um pouquíssimo anúncio, né? Então eu estou indo aqui para o Brasil, navegando para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, eu pego o mesmo clique de vendas, olha o que eu acabo encontrando, né? Anúncio de computador, tem um anúncio curioso aqui, alguém que faz um pacote de fotos do pé por R$50, tá? Tem alguns anúncios aqui, que isso aqui é promovido, então é a plataforma fazendo dinheiro, então escola de idiomas sendo vendidas em Miami, tá? E dá de tudo, né? Então tem alguns anúncios aqui colocados pela própria plataforma, né? Vou passar rapidamente aqui e tal, mas oportunidade de viagem de cruzeiro marítimo. Então tem de tudo, só que é bem mais limitado, e uma cidade do tamanho de São Paulo, que tem aí mais de 20 milhões de habitantes, contra Austin, que tem quase 1 milhão de habitantes, né? Então deveria ser 20 vezes maior o volume, na verdade é o contrário. Então, só para ilustrar aí o que tu está falando, André. Exatamente. Mas isso é muito cultural também, né? O brasileiro, ele está tendo uma dificuldade muito grande de aceitar esse conceito de marketplace, colaboração, engajamento e um pouco mais de autonomia. E é isso que a gente vinha falando. O americano, ele mais facilmente, ele é mais autônomo, né? É impressionante. Tanto que o americano, no geral, ele constrói muito mais, ele faz as coisas muito mais do que encomenda ou solicita, né? Até porque serviço, até onde eu me lembro, o serviço dos Estados Unidos é uma coisa cara, né? Então, essa coisa de IKEA se difundindo, a IKEA é bem mais consolidado nos Estados Unidos do que no Brasil, né? No Brasil, acho que nem tem IKEA. Eu não me lembro, pelo menos, de nenhuma. Excelentes temas para a gente conversar, e eu acho que essa é a tua visão de especialista. Como um especialista na economia colaborativa, André, tu consegue fazer esses comparativos e explorar as nuances, né, do que de fato a motivação de cada cultura em ir para um marketplace ou ir para um ponto em comum como o Craigslist, né? O Brasil acabou não tendo isso, acho que também teve a questão da própria plataforma não ser conhecida no Brasil, e a questão inclusive da maturidade digital, tem tanta coisa envolvida, né? Questões da classe média, como é que pensa a classe média, como é que ele funciona tanto nos Estados Unidos como no Brasil, e até as diferenças culturais. Serviço nos Estados Unidos é muito caro, o produto já é bem mais barato.
No Brasil é meio que invertida essa lógica, então acaba gerando possibilidades diferentes dentro do produto como o Craigslist. Exatamente. E tem também essa questão de como a gente vê as coisas, né? É um pouco de visão, assim. O americano, acho que ele tem que fazer muito mais por merecer para depois, de fato, adquirir, ter ou merecer, né? Seja remuneração ou qualquer coisa, bônus. O brasileiro, ele tem um pouco diferente, né? Primeiro, tu me garante que isso vai acontecer e daí depois eu vou executar. E isso a gente vê no dia a dia com todo mundo. Volta e meia, eu também tenho um pouco dessa mentalidade e aí eu me dou conta. Às vezes eu consigo vencer essa barreira, às vezes não. Mas a gente tem um pouco isso, que é um pouco é desconfiança, mas um pouco também é assim, se eu tenho esse potencial, eu quero ser beneficiado por ele desde já, né? E se não sou, então provavelmente não vai valer a pena depois. E o americano já não é assim. Então isso também traz muito o principal valor da economia colaborativa e o principal princípio também, que é confiança. Por tudo que eu vejo, o americano, claro, não tem experiência de viver aí, né, que é o teu caso, mas o americano, ele confia muito mais no outro americano do que o brasileiro confia no outro brasileiro. Sim, fato. Muito, muito interessante, André, e é super legal fazer esses vídeos contigo, porque eu acabo aprendendo isso, essas nuances de como é que funciona a motivação e a cultura. Isso tem um papel decisivo dentro do futuro das plataformas, na forma como as pessoas acabam interagindo de forma colaborativa e assim por diante. Então é super legal a gente poder ter falado sobre essas coisas também dentro desse material, falando sobre o Craigslist. André, mais algum comentário para a gente finalizar a live de hoje? Não, só eu vou aproveitar essa conversa que a gente está tendo eu recebi em grupo de WhatsApp, isso já deve fazer um mês, eu tenho recebido seguido, uma foto de uma pessoa andando numa bicicleta compartilhada, fazendo atendimento, né, entrega de produto por uma outra plataforma, né, de serviço de entrega compartilhada e provavelmente sem estar vinculado de fato a nada, né? Uhum. Então, tem gente que critica bastante isso, diz que essa é a escravidão levada ao limite, porque tu não tem direito nenhum, mas em compensação tem a visão de quem está trabalhando naquilo que é dizendo, olha, tudo bem, mas eu antes de ter essa possibilidade eu não conseguiria trabalhar, né? Ou estava desempregado, ou eu não via uma perspectiva e agora eu tenho prazer em fazer o que eu estou fazendo, né? Então, a gente pegar uma bicicleta compartilhada, acessar um aplicativo de entrega compartilhada, passar num lugar, pegar um produto, entregar para uma outra pessoa e ser remunerado por isso, na minha opinião, tem um valor gigantesco. O valor que tu recebe é pequeno para tudo que tu faz, tá bom, mas pelo menos é uma forma de te remunerar. E a outra é que se tu souber aproveitar essa oportunidade e conseguir de alguma maneira guardar um dinheiro, porque se tu acha que tá ganhando mais, tá melhor para ti, tu conseguir guardar algum dinheiro pensando num plano B, é maravilhoso. Mas ser dependente só dessa alternativa não é bom também. Mas daí a gente não precisa nem ir para economia colaborativa para ter experiências como essas, né? Quantas pessoas que ganham um salário mínimo e que não têm a menor condição de sair daquilo porque nunca vai ter dinheiro sobrando para investir ou guardar, né, para fazer uma poupança, ou vai ter energia e tempo suficiente para se dedicar a uma outra coisa para aprender e sair dessa condição e vai estar sempre na situação de ganhar um salário mínimo. Então, eu acho que é uma análise muito criteriosa e eu acho que um pouco injusta do que é a economia colaborativa. Uhum. Até porque a tendência, essas pessoas falam muito da desmonetização e da democratização de muita coisa. Só que quando a gente fala da desmonetização do trabalho, todo mundo acha um absurdo. Mas se está tendo a desmonetização com aqueles 6Ds que fala o Ray Kurzweil e toda a linha da Singularity, o Salim Ismail fala também, se eu não me engano, quando tu fala da desmonetização, tu está falando também da desmonetização da prestação de serviço. Seja tu um advogado, seja tu um médico, seja tu um entregador. Então, esse é um ponto talvez menos favorável, mas também é um ponto de inclusão na sociedade, pessoas que antes não tinham condições de estar, né, na sociedade.
e que provavelmente tinham trabalhos bem piores em condições muito piores. Então é só essa ressalva de como a gente vê grandes oportunidades surgindo, né? Maravilha. Eu acho que a gente consegue acompanhar várias delas aqui no nosso canal, aqui nos Aventureiros, falando sobre a economia colaborativa, que tem esse aspecto muito forte de trazer pessoas, justamente de conectar pessoas com os outros, e isso tem um potencial de crescimento aí estratosférico, né? Então, esse foi o nosso A005, Aventureiros, sobre o Craigslist. Obrigado, André Seco Richter, e até a próxima. Valeu, pessoal, e até a próxima. Obrigado.